existe um problema. E o problema é que o dom de línguas é, ao mesmo tempo, um carisma que está, como todo carisma, é para a utilidade comum, mas está mais voltado também para a santificação pessoal e para uma prática mais privada. Ou seja, como toda oração tem utilidade comum, ótimo, mas São Paulo deixa intuir que isso é uma realidade mais privada, mais pessoal, não é? Portanto, é algo um pouco inadequado para assembleias, não é? Vamos ser honestos. Eu sei que isso destoa com a prática da renovação carismática. Mas, vamos ser honestos, é o que São Paulo diz. São Paulo diz claramente que nas assembleias é melhor falar uma língua que se entenda do que ficar falando em línguas. Acho que ninguém pode negar isso. Ok? Tá? Portanto, o uso do dom de línguas poderia ser um pouco mais contido e um pouco mais restringido. Ou seja, eu acho, isso aqui é minha opinião, eu não sou o caminho, a verdade e a vida, eu não sou bispo, eu não sou legislador, eu só estou dando uma opinião, né? A minha opinião pessoal é que as manifestações de oração em línguas poderiam ser um pouquinho mais contidas dentro dessa própria disciplina que coloca São Paulo e essa orientação da CNBB que eu acho bastante válida. Segunda coisa, olhando para o bem espiritual da pessoa, existe sim um perigo de emocionalismo. E o que é o emocionalismo? O emocionalismo é o seguinte: Deus pode me dar afetos, principalmente quando eu estou no início da minha conversão, Deus pode me dar consolações. Essas consolações são boas, são positivas. Mas qualquer um que estuda teologia mística sabe que isso vale tanto quanto uma taça de champanhe, entendeu? É uma tonturinha gostosa, mas que depois evapora. Tá? Ou seja, é algo bom, interessante, principalmente para a pessoa recém-convertida. Portanto, eu não vejo que nós devamos descartar totalmente certos afetos e certas emoções para a pessoa que está dando os seus primeiros passos. Se Deus concede esses afetos, é porque é um dom, é porque é uma coisa boa, é porque é uma coisa positiva. Nesse sentido, o pessoal mais tradicional teria que sair de uma certa aversão às emoções e uma certa aversão ao mundo afetivo. Como se nós agora fôssemos converter o mundo inteiro só na base de silogismos, só na base de doutrina, não é? Gente, vamos pôr os pezinhos no chão. As pessoas não têm virtudes suficiente e amor à verdade suficientes para se converter dessa maneira. O que nós queremos é a salvação das almas, não é isso? Muito bem. Então nós é que temos que ir às pessoas onde elas estão e não ficar aqui nos píncaros das meditações e das reflexões intelectuais e ficar desprezando aquele mundo lá embaixo que vai ser condenado para o fogo do inferno. Não! São Paulo diz, eu me fiz tudo para todos. Se o nosso povo é um povo emocionalista, não é? Eu posso então considerar que Deus pode se adaptar ao povo, como ele de fato faz, como diz no profeta Oséias, não é? Eu o atraí por vínculos humanos. Ou como diz o próprio São Paulo, eu me fiz tudo para todos. Isso quer dizer o quê? Que existem consolações espirituais e dons afetivos que podem ser dados à pessoa no início da sua caminhada. Então nós não estamos falando aqui de êxtases místicos de pessoas progredidas. Nós estamos falando de uma realidade incipiente, de uma realidade de pessoas que estão firmando a sua caminhada. Isto é uma coisa boa, principalmente quando está caracterizada por aquele distintivo, aquela nota importante que eu coloquei na aula passada, que é o fato de que a pessoa está com uma vontade disposta a contrariar a sua própria vontade, ou seja, ela quer se entregar à vontade de Deus.
esses frutos de conversão não podem ser desprezados. Aí vem o problema. O caveat. Atenção, cuidado. O fulano pode achar que isso daqui é para a vida inteira. Essa coisa inicial, essa consolação inicial, o fulano pode achar, não, agora toda vez que eu for rezar, eu quero sentir aquele gostinho, eu quero sentir aquele afeto, eu quero sentir aquela emoção, eu quero sentir aquele negócio legal. E não é assim, não é? Não é assim porque a pessoa deve progredir espiritualmente, e é por isso que nós fizemos várias aulas falando de fase purgativa, né, onde eu faço penitência, etc e tal, desenvolvimento das virtudes, isso e aquilo. Então, a pessoa deve continuar essa caminhada de que a sua vontade não ocupa o primeiro lugar, mas é a vontade de Deus que ocupa o primeiro lugar. Isso daqui tem que ser muito claro, né, no coração da pessoa. Então, é assim que nós iremos evitar o perigo do emocionalismo. Então, existem algumas pessoas sem discernimento dentro da renovação carismática, que querem provocar a emoção pela emoção, entendeu? Ficam numa apelação emocional, onde se eu sentir arrepios, então a coisa funcionou. Aqui é que está o problema do emocionalismo. Então, isto, não é? Nós devemos distinguir este dom inicial de conversão de um emocionalismo decorrente até mesmo de manipulação de massa, não é? Onde a pessoa, vamos usar a linguagem popular, apela, entendeu? É uma apelação, ela pega pesado, entende? Com as pessoas. E por quê? Porque tem que produzir emoção, Então, existem exageros, não é? De uma certa expressão histérica, de uma histeria coletiva que não é boa. Por quê? Porque quando eu crio uma histeria coletiva, você vê claramente que Deus não está no centro, mas o ser humano subrepticiamente entra no centro da coisa. Ou seja, o importante é o que eu sinto, o importante é o Deus a meu serviço, o importante é que eu sou o centro.